Então você já foi orçado esse valor? Se já foi orçado esse valor? Eu trouxe até umas pastas ali com o engenheiro Emerson. É por isso que tinha o problema do X. É porque o pessoal nosso de desapropriação, que é a GEDES, a Gerência de Desapropriação, doutor Adilson Dantas, que é o advogado, que é o presidente, provavelmente já teve com algum de vocês. Se ele não teve, é porque ainda não está premente. Porque o que é que ocorre? Você vai fazer uma obra, você não tem que chegar à população e jogar o problema. Nós já desapropriamos casas lá, né? Até porque do lado sul já cravamos algumas estacas na parte terrena, já tiramos algumas casas. Ele está desapropriando mais 2 casas, ele esteve aqui a semana passada para fechar o valor. E você tem um problema nessas 2 casas que talvez até o doutor Paulo conhece mais da lei do que a gente. Está na área da Marinha. Então, saber o que eu vou falar aqui para depois não ser deturpado. A Marinha, a informação é que ela deu uma permissão no momento. Porque tudo hoje está engessado para o lado nosso, para o lado de vocês também, porque você tem que ter a transparência. O que é que os órgãos de controle externo, ele diz hoje? Uma pessoa, por exemplo, uma rodovia nossa, o cara invade a nossa faixa de domínio, depois eu pago para ele sair, o gestor responde com o patrimônio, ok? Ok. Então, na realidade, é uma coisa até desumana, mas é o fato. Então, eu mandei ele procurar, ele veio a semana passada aqui, para saber se esses proprietários, são 2 casas, se eles têm permissão da Marinha. Peraí. O SPU a gente já tem, desde 2013, a liberação, tudo tal. Agora, ele construiu ali na época, foi a Marinha. A Marinha foi que liberou. SPU é coisa mais nova, né? Então, ele tem um documento da Marinha, a Marinha tem que autorizar. Bom, eu disse a ele, até para ajudar os 2 proprietários lá. Eu já vi um documento da Marinha antigo, não sei se hoje, porque é como eu falo, né? Está engessando a transparência e o dinheiro público tem que ser zelado. É que hoje já existe jurisprudência de que você não deve indenizar. Mas a Marinha, provavelmente, os novos, não está dando. Então, quem deu vai responder com patrimônio. Então eu procurei saber, se for antigo, tinha uma cláusula lá dizendo que no momento que a Marinha precisasse, que ele tinha que isentar e tal. E se ele deixou lá, dizendo ou que sim, ou que não, ficou claro, a gente vai discutir, nós mandamos para a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, para a Procuradoria decidir se deve pagar ou não. Porque hoje está ruim, sabe? Porque se, não é eu, o gestor é o secretário, se ele pagar, e amanhã ou depois a PGE dizer que ele pagou uma invasão, que não tinha documento hábil, ele vai responder com patrimônio. Temos entendeu? Um caso prático do PSIO. Okay. Eu estava... Boa tarde a todos. Na reunião passada, do dia 1º, eu levantei essa questão e fui mal interpretado por algumas pessoas. Eu trouxe à luz um problema, que eu acho que tem o maior problema dessa ponte é a questão social, o conflito que vai existir pela remoção, se necessário for, de algumas pessoas. Eu chamei a atenção que a área onde estão as casas que o projeto afeta, estão em área de marinha. E isso faz com que o Estado não possa avaliar o terreno como próprio, pagando o terreno, porque não vai pagar a ocupação. Eu trouxe essa questão, o Joca até rebateu, mas foi nesse sentido que eu coloquei, dessa preocupação de que venha a desvalorizar mais aquilo que vai ser pago. Não estou falando, fazendo política, nem querendo ficar bem na fita, não, mas é um fato, porque as pessoas têm a posse. Se eu estiver errado, doutor, me corrija. Não tem a propriedade e não tem uma posse regular com a concessão de uso dada pelo SPU. Isso faz com que seja mais desvalorizado o valor a ser pago. Essa foi a minha preocupação que eu coloquei na audiência passada e não foi entendido. Por isso que eu fiquei agora feliz de ter esclarecido. Hein? Não, prefeitura não é prefeitura ali não. Ali na prefeitura não. Não, a prefeitura não pode dar concessão de uso ali. Não é terreno da prefeitura. O município não tem uma coisa que precisa ser feita e é uma coisa que pretendo tentar fazer é a discriminatória urbana, que é feito um convênio entre o município e o CDA, Coordenação de Desenvolvimento Agrário, onde você faz o levantamento das áreas, exclui as áreas municipais, estaduais e federais, as áreas próprias, que tem registro, e o Estado regulariza passando para o município a concessão da área para que o município possa regulamentar. Isso é necessário ser feito e não existe em Ilhéus, né?
Se deu, está irregular. O município não é dono da área ali. Eu estou dizendo que é irregular. Tem que estudar cada caso, não dá para dizer, tem que ser caso a caso. A minha atenção foi para que isso não venha a desvalorizar mais ainda o que vai ser pago a quem for afetado. Essa é a preocupação minha. Não estou do lado de um nem do lado de outro, é um fato. A colocação de Nassau é pertinente. É um assunto relevante, vai ter implicações jurídicas na questão da desapropriação, mas reforçando o que o senhor está dizendo, me desculpe, doutor Paulo. A questão da orla sul, entre Opaba e eu participei do processo inteiro. Foi feito um acordo com o dono do PSIL, que eu não sei o nome, nem conheço quem é, para que fosse pago uma indenização de R$56 mil. Ele aceitou. Foi acordado para que fosse pago em 4 parcelas de 14 mil, em 4 meses subsequentes, descontados no FPM, num acordo feito na Justiça. O Ministério Público Estadual, o doutor Paulo é testemunha disso, colocou um óbice dizendo que o município não podia pagar porque é uma área pública. E até hoje, na minha opinião, só tinha 2 opções: ou fazer a obra e parar na porta do PSIL, ou meter um trator, derrubar o PSIL e brigar na Justiça para pagar depois, porque era um assunto que tinha que ser resolvido. Então se gastou uma fortuna. Nós conseguimos agora a prorrogação do convênio com o Ministério do Turismo, porque no dia 31 de dezembro caducava, agora, daqui a 15 dias, ia ser feita uma tomada de conta, o município ia ter que devolver todo o dinheiro que foi gasto, inclusive com reajuste. Esse assunto foi inclusive tratado por Nassau numa reunião prévia que teve comigo. Foi o Ministério Público, mas não fui eu, foi outro colega. Eu, na época, até discordei, foi dentro da lei, mas como eu já estou há 7 anos no urbanismo, eu sou cada vez mais urbanista e não foi uma decisão estratégica. Eu acho que a cidade perdeu muito com isso. Ficamos apegados ao rigor da lei e prejudicamos a cidade. O bom senso, às vezes, tem que temperar. Bom, chamamos agora Alain Dickmege, representante do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo. Boa tarde. Eu represento o CAU, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e também sou conselheiro estadual das cidades. Inclusive, doutor Saulo, o senhor vai ser chamado lá ao Conselho Estadual para falar sobre essa ponte. Eu fui reeleito agora para os próximos 3 anos, e lá vai no Conselho Estadual, o senhor vai ser chamado não só falar sobre a ponte, como também pela rodovia, pela duplicação da rodovia. Mas aqui eu só tenho 2 questões aí a falar. Mas eu gostaria que, quando o senhor respondesse diretamente, porque quando o senhor fala, conta as histórias, acaba não respondendo a pergunta. E eu queria que o senhor respondesse mesmo. Primeiro, aquele aterro provisório, no cronograma, quando ele vai ser retirado? Ele vai ser retirado só no final da obra, ou vai ser um pouco antes? Porque preocupa um pouco esse tempo que fica esse aterro, porque deve criar lama ali da praia, enfim, deve ter alguns problemas. Se ficar muito tempo esse aterro provisório. Então eu gostaria que o senhor dissesse quando é que vai ser retirado, quando é que está previsto no cronograma. Essa é a primeira questão. A segunda é com relação aos acessos. O senhor disse que os projetos estão bem feitos, mas eu discordo. Eu, como urbanista, vejo que inclusive eu me coloquei aqui na reunião uns 4 anos atrás, à disposição para ajudar, para discutir. Mas de 4 anos para cá nada andou, continuou todo o mesmo projeto. O projeto é falho, ele contém erros. Porque, por exemplo, você está colocando esse projeto quase como uma pista de rodovia, e nós estamos dentro da cidade. Então não é uma autopista. Então, apesar de ter uma ligação rodoviária, não é uma autopista para alta velocidade. Se você vem da zona do sul, se você chega e você quiser ir para o Pontal, você não tem como. Não tem como ir para o Pontal. Porque a pista, eu não vi nenhuma rotatória, nada que possa entrar no Pontal. São 2 pistas com canteiro no meio e contínuo, pelo menos no projeto, pelo que está colocado ali, não tem como ter acesso ao Pontal. Sim. Não, eu vi o projeto, não existe acesso, existe aquele retorno lá atrás, na frente do aeroporto, da cabeceira da pista do aeroporto, mas esse não é o acesso ao Pontal.
Tem outro acesso ao Pontal? Não, eu não sei, não vi. Não vi. Então ele tá sendo criado como uma autopista. Devia ser criado um outro tipo de conformação viária ali, que diminuísse a velocidade, levasse em conta as casas que existem ali, porque é muito fácil ao projetar, você faz uma planta, eu sei que sou arquiteto, eu sei como é que a gente faz uma planta. Você vê um monte de quadradinho, ali tem uma casa, então tira aquela casa. Mas dentro daquela casa tem gente. Entendeu? Então não dá para a gente simplesmente dizer assim, vou tirar tudo. Né? Então, a gente tem que cuidar um pouquinho desse projeto, eu acho que deve ser revisto. Eu acho que ele precisa ser revisto, mas passou muito tempo e não foi revisto até agora. Desde o início do governo de Jabes, ele vem cobrando a levar até o porto e adiante do porto. Também nada andou, continua parando ali na catedral. Por que continua na catedral? Então, quer dizer, o governo do Estado não está ouvindo, nem a prefeitura, não está ouvindo a prefeitura e não está ouvindo a comunidade.